Há 20 anos, um conjunto de assassinatos de mulheres no Cariri escandalizou o Brasil. 20 anos dos assassinatos de Thelma, Ana Amélia, Vanesca, Eliane, Edilene, Alessandra e Aparecida. Vítimas de crimes em 2001 e 2002. Naquilo que se convencionou chamar de escritório do crime. Há 20 anos atrás. Várias foram as manifestações, tanto há 20 anos atrás, aqui eu queria destacar a atuação do movimento de mulheres do Cariri, do grupo de valorização negra do Cariri, da frente de mulheres do Cariri. Queria destacar a atuação de parlamentares e ex-parlamentares, a articulação da frente do Fórum Cearense de Mulheres, figuras dedicadas à emancipação e de enfrentamento à violência contra a mulher, a ex-prefeita, ex-deputada Maria Luísa, nossa querida Rosa da Fonseca, e aqui eu queria ressaltar também a ex-deputada Iris Tavares. Ou seja, há 20 anos, a indignação, mas sobretudo o clamor de justiça, não só atravessa o Cariri, no passado como hoje, mas todo o estado do Ceará e o Brasil. Destes processos, 2 estão quase por ser prescritos. Apenas no ano passado, os casos tiveram sentença de pronúncia. Eu estou falando de crimes contra mulheres acontecidos em 2001. Portanto, assassinatos há exatos 20 anos. 2 dos quais estão prestes a prescrever porque a sentença de pronúncia foi proferida apenas no ano passado. Obviamente, todo assassinato de mulheres guarda em si um componente patriarcal e machista evidente. Desde a sua execução, a morte física daquela mulher, mas depois da própria morte física, há um processo de naturalização dessa morte. Procura-se justificar a morte pela conduta da vítima. Portanto, se culpabiliza a vítima numa expressão, inclusive, de machismo, de patriarcalismo, de sexismo. Assim aconteceu também no Ceará, quando estas mulheres, lá no passado, ao mesmo tempo que perderam a sua vida, violenta e covardemente, e tiveram e têm até hoje que atravessar por um processo de linchamento moral. A autoridade policial, no passado e hoje, assume um discurso de que elas foram mortas porque estariam envolvidas com o tal do escritório do crime, porque estariam servindo ou porque teriam conhecimento do assim chamado escritório do crime. Nada justifica o assassinato. Nada justifica o feminicídio. Mesmo que assim fosse, nada justifica o assassinato destas mulheres. Portanto, eu queria aqui me juntar às falas do movimento de mulheres do Cariri para repelir a tese levantada, inclusive na imprensa local, pelo delegado, com relação à justificativa, digamos assim, exarada para esses crimes. 20 anos se passaram, estão quase prescritos, uns já foram prescritos, outros às vésperas de prescrever, e ainda temos que lidar com esse enxovalhamento moral. Portanto, eu queria aqui, em nome das memórias das vítimas assassinadas, mas, sobretudo, me juntando a minha voz a essas lideranças do movimento de mulheres do Cariri e de todo o Ceará, a Carta do Cariri, a Carta das Mulheres do Cariri, eu queria me juntar a elas nessa indignação. O que o aparato de Estado deve fazer, por via dos seus agentes públicos, não é buscar um certo julgamento moral da vítima. Eu enfrento isso cotidianamente aqui, no Comitê de Prevenção da Violência, quando, na análise da morte de jovens, ao invés de se pesquisar o autor do assassinato, se diz: boa coisa ele não fez. Veja, o
Brasil não pode continuar a ser um país que, em razão da sua misoginia, do machismo, da desigualdade, do racismo, da LGBTfobia, naturalize formas de violência quaisquer. Nenhuma forma de violência pode ser naturalizada. Nenhuma forma de violência ela pode ser admitida, ela pode ser normalizada. Mais covarde ainda é sabermos que os assassinatos destas mulheres restarão impunes porque os mandantes e executores do escritório do crime, dentre eles empresário, não foram punidos em 20 anos. Eu vou repetir isso para quem está nos ouvindo no rádio. Imagine que, porventura, você perca uma familiar vítima de um feminicídio, de um assassinato, e que 20 anos se passem sem que os mandantes e executores sentem no banco dos réus. 20 anos. E sequer a sentença de pronúncia, para o nosso ouvinte entender, a sentença de pronúncia é aquela em que, após a denúncia, o juiz presidente do tribunal do júri, entendendo o indício de materialidade, autoria do homicídio doloso, do crime doloso contra a vida, ele sentencia, ele pronuncia o réu a sentar no banco dos réus do tribunal do júri. 19 anos para a pronúncia ser exarada. 19 anos para a pronúncia ser exarada. E os mandantes e executores não sentaram no banco dos réus. E hoje, as vítimas, mais uma vez, num retorno do escritório do crime, que se dá nesse momento autoritário, fascista que o Brasil vive, porque as coisas estão todas vinculadas, tem que ver agora o seu enxovalhamento moral. Portanto, eu queria aqui repelir essas falas, colocar o nosso mandato, a Comissão de Direitos Humanos, ao lado dessas mulheres, do movimento de mulheres do Cariri, de todo o Ceará, e dizer que, tão covarde como a morte física, tão covarde quanto a bala que atravessa o corpo, é essa destruição moral que se quer fazer, que isso também é prova e expressão da misoginia, do machismo. A vítima, ela não pode ser julgada moralmente pelo crime que tirou a sua vida. Porque é isso que está sendo feito lá no Cariri. Portanto, eu queria aqui depositar a minha indignação, registrar a minha indignação.